Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Jesus Cristo falou, está falado. 13h02. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, projetos em Cristo Jesus. O programa Evangelho para Todos vem chegando até você, amigo ouvinte, tirando aí a sua atenção e ao mesmo tempo tirando a tua atenção aí do mundo e trazendo, a sua atenção para aquilo que Jesus Cristo falou. O propósito principal do programa Evangelho para Todos é levar o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade, respeitando, é claro, as histórias, as falas dos profetas que Deus mandou e principalmente, claro, as falas dos apóstolos, que defendem a nova aliança, usados eles aí pelo Espírito Santo no Novo Testamento, mas priorizando nesse espaço de 10 a 15 minutos aquilo que Jesus Cristo falou. Está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir. Amigo ouvinte, a mensagem que eu trago hoje para você está aqui na Bíblia Sagrada, está na sua Bíblia também, em Marcos capítulo 9, um texto bastante longo, onde fala de assuntos que até eu mesmo como pregador não gosto de falar, mas estou aqui para obedecer um propósito muito maior do que aquele que eu penso, acho, mas estou aqui para obedecer ao Senhor. O próprio Jesus Cristo fala isto. Ele fala que o servo ele não é maior que o seu Senhor, Então o Senhor manda e a gente obedece. Então eu estou aqui para levar a orientação do Filho de Deus como prioridade. Na maioria dos meus atos também, embora predomina em mim ainda as marcas da lei e do mundo, por esse motivo você vai encontrar bastante falhas na minha pessoa convivendo comigo, mas a ideia é sempre buscar de Deus para a gente sempre estar se aperfeiçoando, em todas as nossas áreas de nossa vida, principalmente a área espiritual, A espiritual é a mais importante, depois a nossa alimentação, em terceiro, nossos exercícios, Não é atividade física, tá? É os exercícios. Às vezes a atividade física faz mal pra gente, A pessoa fala, não, mas tem que praticar uma atividade física. Não, você tem que praticar um exercício, tanto espiritualmente dizendo como materialmente dizendo. Uma atividade física pode baixar a tua produtividade até no trabalho. Eu falo por mim, Às vezes você joga bola uma vez por semana, depois o teu rendimento um dia depois, 2 dias, 3 dias depois de tu jogar bola, faz com que você fique ruim, prejudique ali amigos, companheiros de trabalho, até a sua própria pessoa, porque você fica com o corpo todo dolorido. Então o importante não é uma atividade física, e sim exercícios físicos, alongamentos e assim por diante. Então é muito importante você e eu prestar a atenção no significado de cada palavra, de cada orientação que chega para mim e para você, porque a nossa ignorância, nós somos mal educados. O próprio Jesus Cristo fala isso, Ele fala que o nosso coração está endurecido.
e nós ouvimos de mau grado as orientações e nos ofendemos com muita facilidade quando somos repreendidos. Não é quando alguém chama a tua atenção e a minha, não. É quando a palavra vem, o ensinamento vem repreendendo nós e nós não queremos seguir. Preste atenção no que é que a palavra significa, né? Logo você vai ver o quanto nós temos a ganhar com o meditar, como o próprio Deus fala, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz o salmista. Vamos para a mensagem de hoje, Marcos capítulo 9, versículo 14 até o 29. Uma passagem aqui que vai contra a nossa lógica de vida. Uma mensagem que particularmente digo para você, eu não gosto de pregar esse tipo de mensagem, de passar essa mensagem não. Por quê? Porque nós somos mais materiais e carnais do que espirituais. Eu falo nós em geral, até nós em geral, né? E até mesmo os líderes religiosos. Eu falo líder religioso como eu falo representante de uma instituição, de uma igreja, o pregador. Às vezes ele é mais carnal do que aqueles que estão na cadeira. Então é muito na cadeira lá sentado lá, ouvindo eles. Então é muito importante nós ficarmos atentos, né, àquilo que Jesus Cristo verdadeiramente falou, para que nós não venhamos contrariar o próprio Jesus Cristo, né? Isso aconteceu em João capítulo 8, né? Você vai encontrar lá Jesus Cristo entrando dentro de uma igreja, dentro de um templo, e sendo confrontado, e também não aceitaram o ensinamento deles, e houve ali uma discussão bastante grande, né? E é necessário que quando o ensinamento de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo vier até mim e vier até você, que nós como representantes não espirituais, mas representantes do cristianismo, né, de Jesus Cristo, nós temos que ter essa sensibilidade, né, de que Jesus Cristo é o Senhor e a palavra dele está acima de qualquer orientação minha, né? E isso é uma submissão até lógica, natural aqui da terra, que nós devemos. Mas a orientação de Cristo, ela está acima de qualquer orientação material. Vamos para a palavra de Deus, então? Assim está escrito, também assim diz o Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutes com eles? Perguntou aos escribas, o que é que discutes com eles? Versículo 16. 17. E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado em terra, envolvia-se espumando. E perguntou aos pais dele, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração
e jejum. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1:10. Amigo ouvinte, no decorrer dos nossas idas e voltas da nossa vida, falo por mim, nós deparamos com muitos casos, encontramos muitas famílias, muitas pessoas. Eu encontro dos dois lados da família, tanto do meu lado quanto do lado da minha esposa. A gente frequenta casas, a gente vai em vários lugares e a gente se depara com famílias e pessoas com sorte, poucas pessoas com sorte. E encontramos muitas pessoas azaradas, pessoas com um azar impressionante. Quando é uma coisa, é outra. E o pior de tudo é que, como pregador do Evangelho, como conhecedor do ensinamento de Jesus Cristo, como todos nós, infelizmente, temos Jesus Cristo como uma simbologia religiosa e não como Filho de Deus, então cada uma dessas famílias, cada uma dessas vidas, dessas pessoas, elas já têm a sua religião. Não somente a igreja que elas frequentam, mas também dentro delas, elas já têm um argumento. Se você falar para ela, é por causa disso, ela já sabe. Ela já sabe. Se você perguntar à pessoa, eu já sei, é por causa disso que isto aconteceu. É por causa que o piso estava liso, foi por isso que eu caí, por isso que eu quebrei meu braço, é por causa disso que eu desloquei não sei aonde, é por causa disso, estava chovendo, a cerca elétrica matou meu animal ali. Ou seja, todos nós temos um argumento. Mas se você olhar para a Bíblia, já no Antigo Testamento, no livro de Jó, você vai ver uma mão nojenta e suja pesando sobre a vida de Jó e não era de Deus. E nessa passagem aqui, já no Novo Testamento, é difícil, para mim como pregador do Evangelho, é muito difícil você lidar com essa situação. É como um médico, que você vai consultar um médico e ele fala para você assim, isso aqui é só uma virose, eu vou te dar esse comprimido, esse aqui, você toma ali 7 dias, é só uma pequena infecção, dor de garganta, é rapidinho, se você seguir essas orientações, tá pronto, tá resolvido. Mas quando chega a uma gravidade, o médico tem que fazer o quê? Quando é uma doença que precisa de um tratamento, ou às vezes uma doença que pela medicina é incurável. Eu digo para você que essa presença desses seres na vida de pessoas, de áreas de vida de pessoas, é uma doença incurável pela medicina. É preciso o quê, então? É preciso, como aqui a Bíblia mostra claramente, que o homem estava com o menino, e esse menino tinha um comportamento, é claro que é uma simbologia aqui, no que eu estou pregando ali é um fato real, né? O que eu estou pregando para você é uma simbologia de que o menino só é um representante de áreas de nossa vida, ou de órgão, ou de alguma coisa, de enfermidade, ou de pessoa, ou às vezes está consigo mesmo, esteja acontecendo isso. E você, o médico, deixa eu voltar aqui concluindo a questão do médico, a gente já volta na palavra. O médico chega, chama para a família e fala, esse fulano, ele tem essa doença. E essa doença é o quê? Pela medicina é incurável. E note que o médico já tem que ter uma outra postura, porque é uma comunicação mais direta, é um assunto mais delicado. E eu digo para você que pregar este mensagem é um assunto delicado, porque eu convivi na minha própria família e com essas questões, convivi e posso provar que isso é verdade, né? Eu tive na vida de irmãos, tive na vida de familiares, que não vou citar nomes, situações desta maneira. Eu tive na minha própria vida situações meio próximas a isto. E eu digo para você que é um assunto delicado. Por que é delicado? Veja que nesta passagem o homem, ele tinha um filho que desde a infância um espírito o tomava, jogava na água, no rio, né? Jogava no fogo, perdão. E na passagem que aqui está escrito relata isto. E este homem tomou uma decisão bastante forte. Embora que na época dele já havia muitas religiões, muitas lideranças religiosas, muitos representantes espirituais e de igrejas,
ele foi até os discípulos de Jesus Cristo, certamente ele já sabia que os discípulos de Jesus Cristo tinham algo a acrescentar na vida deles. Na vida deles, né? Dele e do menino. Certamente essa família não era agredida só com isto que acontecia na vida dele, mas pelo fato deste mal estar na vida deste familiar, certamente toda a família era afetada. Veja a gravidade, né, que nós estamos lidando. Olha a gravidade que os discípulos de Jesus Cristo estavam lidando. E este homem procurou os discípulos de Jesus Cristo, e eles eram vários. E eles estavam ali fazendo o seu ritual, a sua oração, tomando assim, ali as atitudes, e o mal não saía da vida deste menino e, consequentemente, não saía da vida do que agredia a vida daqueles que o cuidavam, do próprio pai. E Jesus Cristo chega até eles e fala: o que é que está acontecendo? E este homem, ele tem um diálogo com Jesus Cristo. Este homem, ele foi até os discípulos, e os discípulos não resolveram. Então este homem tomou uma atitude que todos nós temos que tomar. Ele chegou e falou diretamente com Jesus Cristo: eu trouxe este meu filho, que tem um espírito imundo, que às vezes o lança no fogo, na água, ou seja, é um tormento para a minha família, é um tormento para a própria vida dele e para nós. E Jesus Cristo perguntou para este homem: desde quando isto sucede? E este homem abriu o entendimento, abriu o coração dele, não só contando para os discípulos ou para pessoas que estavam ali, mas ele falou para Jesus: Senhor, desde a infância, desde menininho, tem acontecido isto. Ou seja, faz muitos anos que eu passo por esse tormento na minha vida, na minha família. Faz muitos anos que eu convivo com isto. E o argumento é uma desgraça para a nossa vida. Por quê? Porque nós sempre temos uma resposta e um remédio para tudo. Só não temos cura. E Jesus Cristo, ele apresenta dentro do Evangelho a cura. E esse homem então falou para Jesus: se só pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de mim. E Jesus Cristo falou para ele: se posso, se podes, tudo é possível que crer. Veja que Jesus Cristo fala para ele: tudo, se credes, tudo é possível que crer. E esse homem respondeu para Jesus de uma sinceridade enorme, maravilhosa. Ele falou: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele falou: eu creio, Senhor. Como eu e você falamos de boca, eu creio, Senhor. Mas é necessário falar com Jesus. E eu falo por mim, é necessário falar com ele: me ajuda na minha incredulidade. Na mesma hora, Jesus Cristo ajudou aquele homem. Veja no relato aí na sua casa, veja no relato bíblico, de que o mal foi mandado embora. Jesus Cristo repreendeu o espírito imundo, mudo, surdo, falou: sai dele e não volte nunca mais nele. Imagine como posso eu, um pregador do Evangelho, ser uma pessoa comum. Eu digo no comportamento, sim, mas dentro de mim, dentro de você como cristão, como lidar com essa situação? Será que um remédio, um médico, um especialista vai resolver isso aqui? Não vai. Os discípulos não puderam resolver. E não eram pessoas desconsideradas de Deus. Não, eles eram homens de Deus. Eram escolhidos por Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai mostrar depois que eles estavam despreparados. Porque Jesus vai repreender eles depois, repreendendo nós, como os pregadores do Evangelho, como os discípulos de Jesus Cristo. E não é o padre, o bispo, o pastor quem está à frente, não. Você vai ver logo aí que não é. É você, sou eu. É nós que temos que nos preparar. Estarmos sempre com um diálogo em dia com Jesus Cristo. Porque isto pode acontecer, está acontecendo com você.
Mas é necessário fazer o que Jesus Cristo falou. E no finalzinho aqui no versículo, eu até vou ler com você, que Jesus Cristo vai dar um puxão de orelha nos discípulos, vai falar, vocês estavam despreparados, por isso que vocês não conseguiram, porque vocês são de Deus. E então, Jesus Cristo manda o mal embora e dá uma ordem para que não volte mais no menino. E o mal vai embora. A solução, você imagina o alívio na família, na vida, no próprio corpo, na vida desse próprio menino. Esse é o primeiro alívio. Mas imagina o alívio dessa maravilhosa cura no pai desse menino, nos amigos, nos conhecidos. A gente sofre, eu me lembro que eu passei por situações assim, e na própria família, eu me lembro que a gente sofria, a gente queria ajudar, até hoje a gente quer ajudar. Mas ajudar como? A pessoa vai se ofender com você. Se você disser que é um espírito do azar na vida da pessoa, a pessoa vai dizer assim, vem você com um papo de crente de crer sim, mas de uma igreja crente, de crente só não. De crer sim. É melhor você ser chamado de crente. E eu não falo crente de uma igreja evangélica, não. Eu falo crente de crer, de crença. Porque isto é real. Isto é verdade. A onda de azar que acompanha você, o que acompanhou eu, se eu for falar para você, é impressionante. E ainda existem alguns, no caso, que querem me desafiar. Poxa vida, eu não tenho pai nem mãe. Entendeu? Não tem ninguém que responda por mim. Você acha que se você se levantar contra mim, você se levanta contra quem? Contra o meu pai. Contra o meu Senhor. Mas o meu Senhor não é o meu pai. Eu não sou apadrinhado por ninguém, materialmente dizendo. Ou seja, bater de frente comigo, como um dia já aconteceu, de algumas pessoas quererem humilhar quem já está humilhado. Eu falei, bater em quem já está no chão é muito fácil, já está caído, já está desmaiado. Por que você não vem, não bate em quem está de pé? E eu digo espiritualmente, dizendo, nunca repreendi pessoas assim, mas eu digo ao próprio mal. Quando eu descobri que o meu inimigo, que o meu adversário não era pessoas, aí sim minha vida mudou. E a sua também. Quando você descobrir que a nossa mente, que o copo e o prato que tem que ser limpo, é a minha mente, é o meu coração, é o seu coração, é a sua mente que precisa ser limpa para que todo o restante seja limpo. Mas a nossa mente está cheia dos interesses do mal e deste mundo. E aqui Jesus Cristo vai dar no finalzinho aqui um recado. Este homem, então esse menino ficou como morto, né? Após o espírito imundo ter saído dele. Deixa eu achar o versículo aqui, o versículo 26. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ou seja, acabou o tormento, acabou o mal. Eu tenho consciência da minha limitação. Eu tenho consciência da minha fraqueza. Você também deve ter consciência da sua limitação. Você deve ter consciência da sua fraqueza. Mas uma coisa eu digo para você. Você também tem que ter consciência da sua força. Você tem que ter consciência também do quanto Deus te ama. Do quanto Jesus quer comunicação comigo, com você. O quanto Jesus quer uma intimidade comigo e com você. Por quê? Porque Ele quer tirar essa limitação do meu coração, do seu coração. Ele quer tirar essa enfermidade do seu corpo. Ele quer curar você e eu. E isso está cheio de relatos. Mas se podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu digo para Jesus, e você deve dizer o mesmo, querendo dizer, claro, e crendo nisto, Senhor, me ajuda na minha incredulidade para recebermos esta cura maravilhosa, como foi aqui com esse menino. Mas isso não existe. Eu digo para você que existe. Muitas vezes eu inventei muitas histórias. Inventaram histórias para mim. E eu acompanhei. Até que eu me deparei com a verdade. A verdade liberta. Mas ela é amarga. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a mentira. Estamos acostumados a sermos enganados. E quando nos deparamos com a verdade, ela é rejeitosa. Ela é ruim.
Versículo 27. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em parte: por que não podemos nós expulsar? Por que não pude eu? Por que não pôde você? Será que é preciso o pastor, o padre ou eu ir até a sua casa? Por que não posso eu? Por que não podemos nós? Porque discípulo de Jesus Cristo hoje é todo aquele que crê em Jesus Cristo e procura esta palavra dele, esse ensinamento dele que é Espírito de vida, procura trazer para dentro do entendimento dele. Este é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta, este tipo de mal, esse tipo de problema, de enfermidade, de angústia, de opressão, este tipo de mal, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E você sabe por que ele falou isto? Oração e jejum. É necessário se desligar, e às vezes não é do cara que vai orar. Às vezes há uma necessidade do próprio familiar, de nós mesmos, que vamos receber ali a quem vai fazer orar por alguém da nossa família, ou às vezes nós mesmos vamos orar. É necessário fazer oração e jejum, porque esta casta, este tipo de mal, qualquer um outro tipo de mal, nós sabemos disso. Até na medicina é assim. Uma dor de cabeça, você vai ali, toma um remédio, ou às vezes nem precisa tomar remédio. Há dores de cabeça que eu já curei até em mim mesmo, que é só fazer alongamentos e exercício físico no mesmo lugar ali, no seu quarto, no espaço ali. E dependendo da dor de cabeça, você sara só com o agito do corpo. Por quê? Porque é uma má circulação em pontos do nosso corpo. Eu já curei várias vezes dor de cabeça assim. Como dor de cabeça, vai tomar um remédio. Não, faz ali uns alongamentos com várias partes do corpo e também faz um agito no mesmo local ali para que você venha ativar as circulações do corpo e logo você vai ver que vai ter uma melhora até maior do que a de um comprimido, a de um remédio, porque o remédio vai passar e o teu corpo vai acusar novamente de que você está com um problema. Espiritualmente não é diferente. Espiritualmente também Jesus Cristo falou que às vezes há uma casta, um tipo de mal na nossa vida, em áreas de nossa vida, que só se expulsa e tem que expulsar, tem que mandar embora, tem que falar para a enfermidade. Isso é loucura. Mas já conheci pessoas que tinham uma crença desta maneira, que enfermidades tomaram conta de algum órgão, membro do corpo. Já vivi isto. E a pessoa chamou a enfermidade pelo nome e falou: vai embora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Vai embora. E ela teve ali oração. Deixa eu ver qual que é a lógica aqui, né, para não falar para você errado. A não ser com oração e jejum. Por quê? Por que é oração? Orar, diálogo com Deus, ação, uma atitude de acordo com o que você orou ou com a palavra. E jejum. O que seria jejum? Na Bíblia tem relatos aí de várias conquistas no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, de pessoas que conquistaram o poder sobrenatural. Por quê? Porque quando você ora e jejua, você sai do Maria vai com as outras, né? A gente sai do comum que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo A, B, C. Você está no D. Ou seja, você está totalmente andando por outro caminho. Fazendo oração e jejum. Há uma casta, esta casta de mal, só se expulsa. Presta atenção aí, que ele falou bem claro para os discípulos. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí é o melhor médico, é o especialista. É esta oração, é este pregador que veio, este não é de Deus, chama o outro. Não. Ele falou que esta casta, esse tipo de mal, às vezes, dependendo do tipo de mal, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É necessário ficar um tempo sem comer. Às vezes é necessário se desligar do Senhor que está dominando a nossa vida. Que pode ser uma série, pode ser
né, um jogo de futebol. Não estou criticando o jogo de futebol, tá? Não estou criticando nenhuma dessas coisas. Estou só dizendo para você que é necessário se desligar os olhos e os nossos ouvidos das coisas que este mundo está nos oferecendo. Porque este mundo, ele é o quê? Ele é dominado pelo príncipe deste mundo, Jesus Cristo falou. Então é necessário se desligar desse Senhor e se conectar com o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio no mundo pelo amor a mim e a você e todo aquele que crê. Amigo ouvinte, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Até sábado que vem, Deus querendo abençoar, eu estarei de volta com um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, o tempo todo com você. 21 anos no ar. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.